Como sobreviver ao bullying do canal Brubis. Faz um tempo que eu não reajo a Brubis. Bom dia, YouTube! Então, eu acho... Uma coisa que eu percebi é que boa parte das pessoas sofreram bullying na escola. E é bizarro porque eu vejo muita gente falava, nossa, na escola eu sofria bullying. Mas eu nunca ouvi ninguém falar, nossa, na escola eu praticava bullying. Isso aí ninguém fala, né? Isso aí ninguém fala. Eu praticava, mas não era legal de se falar. Cara, eu vou ser bem aberto. Eu sofria bullying pra caramba, mas eu me lembro vividamente que eu praticava bullying com um colega também. Eu lembro vividamente que tinha um colega em específico que praticava bullying com ele. Era do meu círculo de amigos, então eu lembro disso. Bullying nunca é legal, mas eu lembro que já passou isso. Porque criança é tudo assim, né, mano? Principalmente, criança é tudo dodói da cabeça. O que? Logo você, Dante. Mano, é que... Vocês não têm ideia, mano. Eu vou falar uma situação desse cara. Eu era estranho, tá? Eu não tô mentindo. Eu era super estranho. Mas esse cara, imagina o cara no meio do intervalo. Todo mundo ali tinha quadra de futebol, tá ligado? Aí todo mundo fica em volta ali, né, da quadra, sentado nos lugares, lanchando. Imagina esse cara. Ele anda até o centro da quadra. Eu não vou conseguir representar, tá? Mas ele anda até o centro da quadra. Ele segura o pulso por trás com a mão levantada, como se fosse fazer um Chidori. E ele fica encarando a mão dele aberta e olhando em volta, assim, um cara de mal, assim. E aí ele fecha a mão, assim, enquanto segura o pulso, assim. E aí, do nada, ele só faz mãozinha pra frente, como se estivesse lançando um poderzinho, assim, em alguém. Era esse o cara que eu praticava bullying. Não, tipo assim, não era bullying de espancar o cara, era bullying do tipo zoar, porque ele era do nosso grupo de amigos e tal. Se encaixa em bullying porque ele não gostava da zoação. Mas não era um bullying assim, nossa senhora, jogar o moleque no armário, derrubar da escada que nem me derrubava, tá ligado? Mas se encaixa em bullying porque você tá zoando o moleque e o moleque não gosta da zoação, então é isso. Cara, mano, é um nível. É um nível. No nosso círculo de amigos, a gente usava o nome um do outro como xingamento. E, curiosidade, isso acontece até hoje. Até hoje. Meus amigos dessa época aí, se eu entro em call hoje no servidor deles lá, até hoje eles usam Dante como xingamento, tá ligado? É literalmente. Qualquer pessoa falar algo na cara, o cara fala Dante. E aí se eu tô lá, eu tô tipo, oi? E aí tipo, não, Dante. Enfim. E aí é tique já de voz deles, tá ligado? É exatamente isso. A gente tinha esse negócio aí. Só que, né, alguns levavam eu sempre levei na boa. Só que tinha alguns que não gostavam muito, tá ligado? Mas a gente usava do mesmo jeito. Inclusive, tem um amigo que... eu não vou falar o nome. Mas o nome dele, o sobrenome dele era uma palavra engraçada. E a gente usava isso pra chamar uns aos outros também. E ele não gostava. A gente parou de fazer isso na frente dele. Mas pra vocês terem noção, essa palavra ficou tão fixa na minha memória que ainda hoje é a palavra que desbloqueia meu celular. É a minha senha de desbloqueio do celular. Até hoje. É isso. Curiosidades gamers aí pra vocês. Bom, enfim. Como sobreviver ao bullying? Eu sobrevivi. Vamos ver como a Brubs vai sobreviver, então. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Calma, botar aqui numa qualidade boa. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no meu canal para mais histórias da minha vida. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como eu sobrevivi ao bullying. E nos comentários eu vi muitos de vocês compartilhando histórias e até pedindo algumas dicas sobre como sair desse tipo de situação. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre como sobreviver ao bullying. Mas o que é bullying? Bullying é... Cara, eu não sei se eu sei ensinar alguém a sobreviver ao bullying, mano. Eu não sei dizer. Quando uma pessoa ou mais resolvem humilhar e perseguir uma única pessoa, fazendo comentários, xingamentos, tormentos e agressões físicas ou mentais. Normalmente, essas pessoas que eles perseguem são vistas como inferiores por eles, e com isso se tornam o alvo de sua maior diversão, fazer com que eles se sintam superior e você inferior. O bullying esse aí eu nunca pratiquei não, mano. Eu nunca pratiquei esse aí não. O que eu tinha era mais esse mesmo, de zoar o cara na frente dele, não era nem nas costas. E era do nosso círculo de amigos. Então era dos nossos e era isso. Mas o que eu passei era realmente isso, de você ser excluído e você ser... Cara, nossa... Se eu começar a pensar nisso, eu vou desbloquear memórias. Mas eu me lembro vividamente de uma época específica. Eu não lembro em que série foi, acho que foi na sexta ou na sétima. Que ir pra escola era um inferno, mano. E tipo, eu não passava uma semana na escola sem chorar. Eu lembro que teve essa época.
bullying acontece com todos, não importa idade e nem gênero. Pelo menos uma vez na vida, nós vamos sofrer na mão de alguma pessoa, assim. Com meninas, essa situação pode ser mais mental, onde fofocas e cochichos podem mexer com a sua cabeça. Com os meninos, talvez a agressão seja mais física, como empurrões e machucados, mas isso também não impede da situação ser ao contrário. Eu já passei por isso também. Eu sei como vocês se sentem. Eu sei como é horrível você acordar todo dia e não ter a mínima vontade de ir pra escola por conta de uma única pessoa que faz da sua vida um inferno lá. E eu sei o alívio que era quando essa pessoa ou o grupinho dela faltava e como todo o peso saía de seus ombros, mesmo que fosse só naquele dia. O meu bullying nunca foi algo físico, pois mesmo nos meus momentos mais fracos, eu conseguia me impor o suficiente para as pessoas terem medo e não encostarem a mão em mim. Mas eu entendo que nem todos são Não, foi físico e psicológico. Nossa senhora. O inferno da Dante. Nossa senhora. Cara, só teve uma vez. Não, foi um pouco mais. 3 vezes, eu acho. 3 vezes que eu me impus, mas as 3 vezes eu tava mais velho já. Uma delas envolveu jogar uma raquete de madeira na cabeça do moleque. Mano, ele derrubou meu tablet no chão e começou a rir, mano. Eu tava jogando ping-pong. Aí era uma daquelas raquetes de madeira pura, assim, não era aquelas com fofinho, era... Não sei se vocês têm na escola, geralmente escola pública, às vezes tem umas raquetes improvisadas. Foi só arremessada, assim, na cabeça do moleque. A outra vez foi briga, eu briguei com o moleque. Acho que eu cheguei a comentar, mas eu tive 3 brigas na escola. Uma eu ganhei, a outra eu apanhei e a outra eu não lembro. Eu lembro de uma que eu ganhei e uma que eu apanhei. Briga, assim, mais feia, assim. Fisicamente fortes como eu, mas eu sei que você é forte pra passar por esse momento de dificuldade e seguir em frente. Então eu vou te dar algumas dicas que eu espero que possam te ajudar a passar por esse momento difícil. Eu entendo também que existem vários níveis de bullying e que nem todos conseguem ser resolvidos de uma única forma. O primeiro tipo de bullying que eu vou citar é o cyberbullying. Nele, alguém escondido Ué, mas não é só desligar o cabo da internet, mano? A cyberbullying desliga o PC, mano. É meme, tá, rapaziada? É meme, é meme. É meme, é meme. Pela tela de seu computador, ameaça, xinga, faz comentários desagradáveis e persegue sua vítima em todas as postagens que ela faz. É porque o que acontece? Sim, tecnicamente, por mais que seja meme, a solução simples é sair da internet. O problema é que hoje em dia é impossível viver sem internet. Todo mundo tá na internet, todo mundo tem rede social. Então se uma pessoa pega pra te infernizar na rede social, você bloqueia. Só que aí a pessoa pode criar outra conta. E aí você bloqueia de... Mano, mas é só bloquear. Agora eu quero ir pra pensar. É só bloquear, não. Bloqueia. Toda rede social dá pra bloquear hoje em dia. A minha primeira dica, quando estiver um desocupado fazendo isso com você, é bloquear e ignorar. Botãozinho mágico. O YouTube tem? O YouTube tem a melhor ferramenta de todas, que é o ocultar do canal. A pessoa não sabe que tá banida. Ela não sabe que ninguém vê ela. Ela tá presa num limbo, sem saber. Ela tá lá comentando que odiou todo o vídeo e ela não sabe que ninguém nunca vai ver os comentários dela. Isso é maravilhoso. É o melhor ban de todos. É o ban silencioso. Que a pessoa continua engajando o teu vídeo, comentando que ela odiou e ninguém nunca mais vai ver e ela não sabe disso. Ignorar a existência dele. Mas, caso você não queira dar o gostinho de um bloco pro sujeito, porque com certeza ele vai ficar tipo, ela me bloqueou, que fraca, eu ganhei. Não aguenta a verdade. Só silencia que você nunca mais vai ver um comentário dele e ele será ignorado. Mas... Pô, realmente, isso aí é um ponto, tá? O problema de bloquear é que a pessoa sente que ela ganhou, tá ligado? Ela sente que é isso que ela quer que você bloqueie ela. Esse é o problema. Mas, assim, vamos ser sinceros, e você deixar de bloquear porque não quer dar o gostinho da vitória pra pessoa, eu acho que é um problema um pouco seu, né? Eu acho que é um problema um pouco seu de, tipo... Pô, mano, e daí que ela vai achar que ganhou, mano? Tá se importando demais com ela, só bloqueia. Acho que daí é um pouquinho de problema seu. Aí acho que é um negócio seu que você tem que mudar, tá ligado? Mas nem sempre o cyberbullying é fácil de se lidar assim. Às vezes, o agressor, além de ameaçar, pode também te chantagear por fotos, vídeos ou mostrando que sabe onde você mora. Isso pode gerar uma situação assustadora a ponto da pessoa temer pela própria vida. Em casos assim, contate a polícia cibernética. Isso que está acontecendo é crime. E se você teme pela sua vida e não se sente seguro, corra pra polícia com as provas
Se a pessoa vai lá, tem fotos íntimas suas, tem coisa comprometedora sua, tem seu endereço, e ela te chantagear com isso, é crime. É crime, ponto. E não adianta pagar a rede social depois. É só pegar ali, bonitinho, levar na polícia e pronto, mano. Tipo, isso é literalmente crime. Do ocorrido e denuncie essa pessoa. Não tem importância se você sabe quem ela é ou se ela é apenas uma conta falsa na internet. Denuncie. Você entregar a conta do agressor nas mãos da polícia e explicar o que está acontecendo Eles acham. vai resolver mais da metade dos seus problemas. Mesmo não sabendo quem é, a polícia consegue rastrear a pessoa. E mesmo que ela fique com medo e apague a conta, a polícia ainda consegue ter acesso à conta deletada e encontrar o sujeito. Então, se você... Contas apagadas de redes sociais continuam ativas por, se não me engano, 2 anos ainda. Tem tempo de sobra pra eles acharem, mesmo que você delete sua rede social. Você faz isso na internet e principalmente se você for menor de idade, cuidado pra mamãe e papai não receberem a polícia na porta de casa procurando por você. E cuidado também com os comentários desnecessários que você faz na internet. Mesmo que você não diga maldades com muita frequência, aquela única frase que você faz na internet. Mesmo que você não diga maldades com muita frequência. Eu acho que tem uma... Deu um salto aqui, né? Frequência, aquela única frase pode destruir o dia da pessoa que está do outro lado da tela. Cara, nossa, eu não consigo ver como o jovem, hoje em dia, banalizou o termo SMT. Como é que as pessoas olham se mata e acha que é algo normal, é algo do dia a dia. Não, vou mandar alguém aqui SMT e tá tudo bem, é memes, é piadas. Nossa senhora, mano, como? Cara, outro termo que normalizaram, e eu não sei se vocês já viram, se já chegou em vocês isso, mas o termo molestar. Isso tá bizarramente normalizado no TikTok. E, tipo, as pessoas falam como se não fosse nada. Tipo, caraca, mano. Todo dia na minha escola eu escuto, mano. Caraca, mano. E é só criança que usa isso. E isso piora tudo. O fato de ser só criança que fala isso é o pior. A pessoa usa como gíria. Tipo, caraca, mano. Você não sabe como ela está se sentindo naquele momento. Você não sabe como ela vai reagir àquilo. Então cuidado na hora de entrar em uma rodinha de ódio em alguma rede social qualquer. Porque se o pior acontecer, mesmo que sejam milhares de comentários e o seu for apenas um deles, mesmo assim, você é culpado. E você contribuiu para que aquilo acontecesse. Mas... Fala uma coisa aqui, tá? Essa pessoa que vai em algo que ela não gosta e comenta, e pode ser um comentário besta do tipo, ficou horrível. Vou dar um exemplo, música. Cara, hoje em dia, lançar uma música, falo por mim, fala aí por qualquer um que lance música aí de youtuber, vai receber uma enxurrada de comentários de criança falando que odiou. Beleza. Criança meio que tanto faz, porque criança não tem mente, criança não devia nem ter internet. Mas, tipo, falando aí pra adolescente aí, que também não tem mente, mas começa a ter. Cara, você chegar... não gostar de uma música, sei lá, uma coisa assim, e comentar, achei um lixo, que horrível, apaga, esse tipo de coisa, você pode pensar, é só a minha opinião, eu tenho o direito de falar ela. Beleza, mano, sim, você tem. Mas eu te garanto que se fosse você fazendo uma coisa sua, pode ser música, pode ser desenho, pode ser qualquer coisa que você faça e você se orgulhe, e tivesse centenas de comentários comentando isso da sua coisa que você fez com carinho, tu não ia aguentar. Tu ia deletar a conta, chorar no travesseiro, tu ia fazer de tudo. Tu não ia aguentar, mano. Tu não ia aguentar. Tem que ter uma mente de ferro muito grande pra tancar esse tipo de comentário, mano. Porque é muita coisa. É um negócio que você dedica dias, semanas, meses. Por exemplo, a próxima música que eu fiz tá sendo produzida desde fevereiro. E eu sei que eu vou postar e vai ter comentário com 3 mil likes no TikTok falando que ela vai estar horrível, que eu não sei cantar, que deleta, que a música é um lixo e tudo. Eu nem postei ainda, eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho noção que eu vou ter que tancar isso, tá ligado? E eu sei que pra muita gente não tem esse valor, assim. A pessoa não sente. Mas se fosse ela ia sentir. Então, às vezes, por mais que você tenha o direito de exercer que você não gostou de algo, às vezes você não precisa. Porque você não vê uma pessoa na rua que tá se vestindo... Tá, uma pessoa feia na rua. Você não aponta na cara dela e fala, você tá feia na rua. Mas na internet você se sente na liberdade de fazer isso, tá ligado? Por algum motivo. É só isso mesmo.
Quando o bullying é na vida real, pra vítima, eu acho que tudo se complica mais. Você não tem como apenas bloquear ou silenciar a pessoa que está te agredindo fisicamente ou verbalmente. E por conta disso, o desespero de todo dia ter que ficar cara a cara com seu agressor pode ser desgastante e desmotivador. Mas você Não, aí você luta de volta uma vez, o cara te faz de gato e sapato, mas experimenta dar uma resposta pra tu ver se não brota 10 professor do nada te mandando pra direção. nunca deve ir direto pra violência. Principalmente se o local que você está sofrendo bullying é na escola. E eu vou te dizer o porquê. Sabe por quê? Em literalmente todas as escolas que existem na face da Terra, tem pessoas que fazem bullying porque esse lugar é o lugar mais seguro pra eles. Infelizmente, 99% das escolas nunca agem da forma como deveriam agir quando o assunto é bullying. Parece que um aluno não ir com o uniforme correto é 1000 vezes pior do que um aluno importunar o outro a ponto da vítima tentar até tirar a própria vida. Eles sempre fecham os olhos nessas situações por achar que as crianças vão se entender alguma hora. É, mas experimenta esse aqui e devolver um soco nela pra ver o que acontece. Quando, na verdade, eles só negligenciam porque sabem que se eles tomarem uma atitude certa, que seria a suspensão ou até a expulsão do agressor, o nome da escola fica sujo. E eles não querem isso. Em uma escola, só porque se defendeu do seu agressor, a própria vítima pode se transformar num monstro da história em frações de segundos. Então é por isso que eu falo pra vocês nunca escolherem a violência. Nossa! Ai, essa cena é tão normal, mano. Essa cena é tão normal. Rapaziada, eu tenho um problema. Tá? Eu tenho um problema. Hoje em dia, eu acho que eu tô melhorando isso, tá? Mas eu tenho um problema, que é devolver numa escala muito maior. Eu tenho um problema no nível que alguma pessoa vai chegar pra mim e falar: nossa, mano, que jaqueta horrível a sua. Nossa, parece um babaca, que otário. Essa jaqueta... Eu vou virar pra pessoa e falar: pois é, né? Minha mãe me deu. E a sua? Pô, morreu, né? Que coisa. Pelo menos eu tenho mãe. É nesse nível, tá ligado? Eu tenho esse problema. Eu sei que é um problema. Mas isso me ferrava muito na escola, porque eu tinha essa mania de alguma pessoa fazer alguma coisa, alguma maldade, e eu devolver verbalmente 5 vezes pior, 10 vezes pior. E eu sempre me senti muito mal, porque quando a pessoa tava falando a maldade pra mim, ninguém levantou um A. Mas na hora de eu responder, aí do nada eu sou horrível. Só porque eu esfreguei na cara do moleque que a mãe dele morreu, aí eu sou horrível. Mas quando ele tava falando da minha jaqueta, ninguém falou nada. Isso me pesou o clima pezinho de uma montanha. Isso a gente resolve em terapia. Mas mano, é um negócio aí, tipo, que ajudava aí. O famoso canhão pra matar barata. E era isso. Então, eu muitas vezes acabava saindo errado da situação. Na verdade, sempre acabava saindo errado da situação. Porque, por algum motivo, quando as pessoas me zoavam, todo mundo ria. Quando eu respondia, pesava o clima. Era um beco sem saída. Isso é como primeira opção. Porque mesmo que a outra pessoa faça da sua vida um inferno, é você que perde a razão na hora que você escolhe a violência. Mas é ele que tá me enchendo o saco, me batendo quase todo dia na escola. Sim, é verdade. E quem deveria ser punido é o seu agressor e não você. Mas a lógica de uma escola é tão imbecil que parece que alguns professores e diretores são alunos do maternal. Sinceramente, até um bebê consegue entender que essa situação tá errada. Então, você tem que saber jogar o jogo deles. E jogar bem. O que eu vou explicar pra vocês é a regra das 3 chances. E eu levo isso pra minha vida. Se tem alguém te enchendo o saco, a primeira chance é virar pra essa pessoa e falar pra ela parar. Comunique o que está acontecendo, que você não está gostando da situação. A esmagadora maioria das pessoas que fazem bullying fazem isso pra ter atenção. Mesmo que essa atenção seja negativa, vinda de você ou de qualquer outra pessoa. Ou ela só é um ser humano. Sabe qual é a pior parte? Eu não lembro de uma única vez que eu virei pra pessoa que tava praticando bullying e falei: pô, mano, não tô gostando não tem como parar, mano, na moral. Sério, tá me fazendo mal aí. Pô, todo dia na escola aí não tá legal. Pô, tem como parar, por favor. Não lembro de ter feito isso alguma vez na minha vida. O normal é pensar que a pessoa não vai parar. Tem vezes que piora. Cara, eu nunca tentei isso. Ruim mesmo. Também tem essa opção. Então só ignore. Deixa a pessoa... Então, o problema é que o pô moleque tá irritando já. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem te irritar. Elas querem a sua reação de raiva. A sua reação de raiva é divertida pra elas. Esse é o problema. É exatamente isso que elas querem.
falar. Uma hora ela se cansa e vai procurar outra pessoa pra encher o saco, ou vai perceber que não é assim que as coisas funcionam e vai tentar mudar. Mas nem toda situação se resolve ignorando. Às vezes, não importa o quanto você finge que essa pessoa não exista, ela continua voltando pra te lembrar dela, e essa situação em que você se encontra não acaba nunca. Caso ela não pare, ela vai pra segunda chance, que é você falar com algum responsável da escola, seja um professor ou diretor. Você pode ter a sorte de algum deles te escutarem e te ajudarem nessa situação, como você também pode ter o azar deles simplesmente te ignorarem e fingir que lidaram com a situação só porque falaram apenas com o agressor e ele não sofreu nenhuma consequência de suas atitudes. Caso a pior versão aconteça, ela vai pra terceira chance, que é a chance final. Você vai pedir pra algum responsável seu ir até a escola tentar resolver a situação entre adultos. Sua mãe, seu pai, avô, avó, irmão, não importa quem seja. Vê se alguém mais velho indo na escola e forçando mais a barra, falando que quer conversar com o diretor e os pais do aluno, não resolve a situação. Às vezes resolve, ou pela escola ficar com medo e ela tentar resolver de uma forma mais pacífica, ou eles vão atender o seu pedido e aceitar fazer uma reunião com todos os responsáveis de ambos os lados. Se isso resolver, ótimo. Se não, na próxima vez que essa pessoa te bater, e eu digo apenas se ela te bater, você revida. Deixa eu te explicar o porquê disso. Se logo de Socão! a pessoa vier te bater ou te encher o saco e você revidar fisicamente, não importa se você é a vítima. A escola vai apontar pra você e dizer que você está errado. E pior, tem até a chance deles defenderem o seu agressor e falar que ele só estava querendo chamar a sua atenção e estava brincando com você. E você foi um monstro que bateu no pobre coitado, podendo até ser suspenso ou expulso só porque você se defendeu. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Por isso que eu falo pra primeiro tentar resolver da melhor forma possível. Mas, se tiver o histórico, tá ligado? O histórico de você ter conversado com os supervisores, dos seus pais terem ido na escola, tentar resolver, e ainda assim o moleque te encher, aí esse histórico te salva, tá ligado? Esse histórico já tem um histórico por trás de tentar resolver de outras formas e não resolveu. Então... Porque quando chegar lá na frente e você estiver na diretoria porque brigou com seu agressor, você tem toda a boca pra falar que tentou resolver várias vezes e de formas muito melhores. Você tentou avisar o seu agressor, tentou avisar a escola, um responsável seu tentou resolver a situação e ninguém fez nada. Logo, quando ele veio te bater, você apenas se defendeu. Eles não vão ter como te taxar de vilão, porque você tentou de várias formas, mas ninguém quis te ajudar. Então você... mas... Sabe que a pior parte é que é capaz deles olhar tudo isso e falar: dane-se, você tá errado, ponto. Você só se defendeu com as suas próprias mãos. E eu falo com as próprias mãos mesmo. No mano a mano. Não leva uma terceira coisa pra briga. Você tem que resolver você mesmo com a pessoa. Se tentar brigar de forma injusta, isso anula todo o seu trabalho pra limpar o seu nome e sair como certo da situação. E se isso não funcionar, mudar de sala, de horário ou até de escola pode funcionar. Isso não é fugir. Você não é covarde por fazer isso. Não é covardia você querer o seu próprio bem. Eu sei que tem pais que assistem... Pô, pior que o que resolveu pra mim foi literalmente mudar de horário, mano. Mudar de turno. Os meus vídeos com os filhos. E eu peço que vocês sempre fiquem atentos ao comportamento deles. Muitos sentem vergonha do que estão passando e tentam manter segredo do que realmente está acontecendo. Então fiquem atentos a qualquer mudança de comportamento negativa de seus filhos. Os sinais mais claros são a resistência repentina de ir pra escola, sendo que... Cara, eu só mudei de turno 2 vezes na vida. Uma pra fugir do bullying e a outra pra fugir de ex-namorado. Os dois lados da balança. Que antes a criança gostava de ir, voltar pra casa com machucados e roxos, notas caindo devido à desmotivação e a criança ficar mais silenciosa mesmo em casa. E pais, cuidado pro pior não acontecer. Escutem, perguntem, participem da vida de seus filhos, pois eu tenho certeza que um dia eles vão precisar de vocês. Mas eles podem não deixar isso claro e acabar reprimindo suas emoções. Caso o bullying seja agressivo, não pense 2 vezes em contatar a polícia. Não espere para no final perceber que já é tarde demais. Tome o tempo que precisar. Junte forças, confiança, amigos, família e denuncie o seu agressor. Bullying é crime e o agressor deve sofrer as consequências de suas escolhas. E pra você que pratica bullying, sinto muito por você ter esse vazio dentro de você, a ponto de ou por pura insegurança ou por alguma pressão vinda de casa, você achar que tem que ser melhor do que os outros, por você achar que não é o suficiente. E por você achar que não é o suficiente, a sua única saída é tentar ser melhor do que os outros. Pior que tem isso, né? Geralmente quem pratica bullying é desestrutura familiar. Vem de casa.
sei lá, ver o pai batendo na mãe e tal, tipo, coisas pesadas assim de casa. Os pais não se importam com ele, não se importam com o que ele faz, não dão atenção, e aí ele vai buscar atenção de outras formas, tá ligado? Qualquer custo, seja agredindo, xingando, humilhando ou rebaixando suas vítimas. Sinto muito por você achar que essa é sua única saída dessa situação. Eu espero que um dia você veja que você é suficiente e que você consiga a atenção que você deseja, mas da forma mais saudável e amorosa possível. Porque mesmo que você ache que não, você merece amor e carinho. A partir do momento que alguém diminui, humilha e agride fisicamente ou verbalmente alguém, isso é bullying. Não seja esse tipo de pessoa. Seja melhor do que isso. Diga não ao bullying. Não sei se cheguei a comentar com vocês, eu acho que eu já devo ter comentado isso em live, mas um dos manos que mais praticou bullying comigo quando eu era criança, no trabalho de conclusão do ensino médio, era uma palestra anti-bullying. O trabalho dele. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder... Acho que eu já tinha comentado isso antes já. Então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve. Fofo, fofo. Que ironia do destino, mano. Bem engraçado. Do insulto, ele entendia do assunto. Esse aí sim parecia o Jesse Pinkman na reabilitação. Ele ganhou 10? Não faço ideia. Não faço ideia. Ele... Cara, na verdade, parando pra pensar, eu nem lembro o que... Acho que nem era trabalho de conclusão, porque eu acho que ele rodou. Ele já era mais velho que eu quando ele praticava bullying, e aí o que separou a gente foi ele ter rodado de novo em alguma série. Então não lembro agora direito o que era. Mas era algum trabalho, assim, de palestra, assim, que tinha, que a gente assistiu. De várias turmas, assim. No fim do dia, rapaziada, bullying é uma parada que... É bizarro como todo lugar tem, todo mundo passa. Eu não sei como é que é bullying, se isso existe na vida adulta. Sincero, eu não sei se isso é coisa de adulto também, porque tive poucas experiências trabalhando em lugares e hoje em dia eu já não tenho mais tantos lugares que eu frequento sem ser meu círculo pessoal, né, de pessoas. Então, eu não sei como é que funciona. Hoje em dia eu só conheço o bullying da internet, né? Mas o bullying da internet é meio baixinho, porque vocês falam bem mais alto. Os comentários bons falam bem mais alto que os comentários ruins hoje em dia. Hoje em dia eu não consigo levar a sério boa parte dos xingamentos, porque eu sei que eu a minoria esmagadora. O bullying adulto só diminui suas conquistas e tudo começa a ser sobre ele e você não importa. Ah, mano, eu tenho... Sabia que seu primo lá é médico já, mano? Ganhou 10 bilhões de reais por mês? E você aí? Você aí, vai fazer o que da vida? Adultos podem ir pra cadeia, então tem que ser diferente. O bullying de adulto é... E aí, mano? Não vai arrumar um emprego, não? Ponto, só precisa dessa frase. Só precisa dessa frase. Eu viajei pra tal lugar, você viajou ou só ficou em casa de novo? Ah, viajar é overrated. Eu gosto de viajar, mas há muita mão. E tem que parar de produzir coisa pra viajar. Ou tem que adiantar. 30 anos e assiste VTuber? Ah, não. Ah, não. Impossível, mano. Muito bom o vídeo, bros. Muito bom o vídeo. Eu sobrevivi ao bullying. Eu não precisei... Mentira, cara. Falei no meio do vídeo que eu já bati em pessoas na escola. Mas foram poucas vezes, ok? A maioria das vezes eu só aguentava quieto e chorava. Eu sempre chorei muito. Sempre fui uma pessoa que chorava muito. Mas as poucas vezes que eu bati de volta, eu saí como errado da situação. E nem precisa bater de volta, tá ligado? Cara, um exemplo bem simples. A pessoa te joga uma bolinha de papel. Você pega a mesma bolinha de papel e joga na pessoa de volta. O que o desgraçado faz? Professora! Ele jogou uma bolinha de papel em mim! Olha aqui! Nossa senhora. Que raiva. Que raiva, que raiva, que raiva. Ai, ai. Eu pegava uma borracha e tacava. Joga a mochila dele. Mano, eu lembro de uma vez que prenderam a mochila do moleque com um cadeado, mano. Não foi a minha. Não sei que fim deu. Não sei se ele cortou a tira da mochila pra poder sair. Como? Cara... Escola pública, mano. Escola pública é assim mesmo. Levou a cadeira pra casa. Com criatividade tudo é possível.